Fala pessoal, e aí, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos livros mais importantes da tradição da Cabala, que é sobre o Sefer Yetzirah, né? O Sefer Yetzirah, o livro da criação, também chamado livro da formação, né? Muito obrigado aí quem se inscreveu no canal. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal. E vamos ao vídeo de hoje. O Sefer Yetzirah, o livro da criação, ou o livro da formação. O Sefer Yetzirah é um dos livros mais importantes da Cabala, mas também é difícil de interpretar, porque a linguagem dele é uma linguagem velada, né? É uma linguagem que ela é feita assim, né, propositalmente obscura. O meu primeiro contato com o Sefer Yetzirah, há alguns anos atrás, foi pouco proveitoso, né? Eu não entendi quase nada. Mas com o tempo eu passei a entender melhor, principalmente por causa dessa versão aqui, que eu indico, né? Sefer Yetzirah, o livro da criação, teoria e prática. Essa versão foi lançada aqui no Brasil pela editora e livraria Sefer, e é uma tradução do Aryeh Kaplan, né? Um dos grandes, né? Se não o maior cabalista da era moderna. Ele faleceu na década de 80, né? Deixou um grande legado. Um dos grandes legados dele é essa versão aqui, que para mim é a melhor. Sefer Yetzirah, o livro da criação, teoria e prática. Lançado aqui pela editora Sefer. Tradicionalmente, os cabalistas judeus, eles atribuem a autoria desse livro ao patriarca Abraão, né? Porém, as regras desse livro se relacionam ao alfabeto hebraico. E Abraão viveu cerca de 2600 a.C., aproximadamente, e não se usava essas letras hebraicas, né? Então, embora as versões aí do Sefer Yetzirah, no final do livro, costume falar próprio Abraão, né? É escrito como se fosse o próprio Abraão que diz que sondou os mistérios das letras, né? Mas as regras desse livro em relação às letras hebraicas, com certeza Abraão não usou essas letras hebraicas. Essas letras hebraicas, elas são mais recentes do que ele, né? Na época de Abraão não se usou essas letras. Mas não há dúvida que Abraão foi um grande mestre de misticismo, né? Isso é uma coisa comprovada mesmo. Os cabalistas afirmam. O patriarca Abraão foi um grande mestre de misticismo da época dele, né? Como todos os grandes patriarcas, cada um deles foi um grande mestre de misticismo, recebeu um conhecimento oculto, mas não é muita certeza que Abraão foi o autor desse livro, embora seja possível que ele tenha tido contato com algumas referências a esse livro e praticado algumas técnicas semelhantes às técnicas desse livro. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links, né, do meu blog Esoterismo Judaico, no qual eu falei sobre o Sefer Yetzirah, né? Eu escrevi sobre o Sefer Yetzirah. Então eu vou deixar alguns links aqui embaixo. A criatura golem do folclore judaico, e que é retratada em diversas obras da cultura pop, né? Está diretamente relacionado ao Sefer Yetzirah, né? Embora esse livro ele não seja uma receita para criar um golem, né?
Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o Golem na cultura pop, né? O Golem, ele é uma criatura feita de barro, o corpo ele é moldado de barro, e o que é animado, ele é, como se diz assim, né? A, a alma, né? A alma primitiva, o corpo astral primitivo que anima o corpo físico de barro, ele é criado através de técnicas extraídas do Sefer Yetzirah pelo cabalista, que anima a criatura como se fosse um servidor, né? Esse tipo de técnica é de altíssimo nível, né? Não sou eu, não é a maioria das pessoas, com certeza, que vai conseguir fazer isso, né? É um tipo de prática, com certeza, reservado a indivíduos da mais alta sabedoria e santidade, né? Um nível espiritual muito elevado para conseguir levar uma técnica dessa, conseguir realizar uma técnica dessa, né? De criar um golem. A tradição cabalística cita vários patriarcas, vários rabinos do passado que criaram um golem, né? Através de técnicas do Sefer Yetzirah. Entretanto, o Sefer Yetzirah não é uma receita para criar um golem, né? Isso é apenas um substrato, né? Extraído de algumas técnicas dele. O que o Sefer Yetzirah tem para oferecer, né? O conteúdo do Sefer Yetzirah, ele trata principalmente da classificação das letras, as letras hebraicas, né? Os atributos das letras, as 22 letras hebraicas, permutação de letras, né? Permutação dentro da linguagem cabalística é combinação de letras e principalmente ele oferece indicações para manipular as letras através da visualização, da formação, criação das letras mentalmente, e a entoação através do som, né? Essas são as indicações das técnicas do Sefer Yetzirah. O que acontece? Muita gente que tem contato com o Sefer Yetzirah, até por causa dessa linguagem velada, né, obscura, muita gente pensa que o Sefer Yetzirah é um livro teórico, puramente teórico, né, filosófico, teórico, mas existem referências de técnicas práticas, né, relacionadas ao Sefer Yetzirah. Ele não é apenas um texto teórico, ele é também um texto que oferece indicações práticas, né, exercícios práticos. Porém, se não tiver um comentário, se não tiver uma instrução, ele acaba não servindo para o praticante, né? Apenas ter o texto e não saber a orientação correta do significado, o praticante ele não consegue praticar, né, corretamente. Por isso que eu indico essa versão aqui do Sefer Yetzirah do Aryeh Kaplan, né? O grande cabalista Aryeh Kaplan, porque essa versão aqui é uma versão com comentários, teoria e prática, né? Ele foi consultar nas fontes mais fidedignas, né? Várias e várias versões do Sefer Yetzirah, não existe uma única versão. Ele foi consultar nas versões mais fidedignas, se baseou nos comentários de outros cabalistas, né? Cabalistas com conhecimento mesmo. E ele fala também o contexto histórico do Sefer Yetzirah, né? Então, por isso, essa é a versão que eu mais recomendo, né? As versões que circulam aí mais, vamos dizer assim, consideradas pelos cabalistas tradicionais são as chamadas versão curta, a versão longa, a versão sadia e a versão Gra-Ari, né? Às vezes chamadas apenas de versão Ari, porque ela foi revisada pelo grande cabalista o Ari, né? O Isaac Luria.
Então, algumas pessoas podem se perguntar assim, mas por que isso, né? Por que isso de manipular as letras? Qual o significado disso, né? Muitas vezes, quando eu indico, e no estudo da Cabala se indica para estudar as 22 letras hebraicas, não se trata apenas das letras, não é? O nosso alfabeto latino, as letras, 26 letras, são símbolos que representam sons para a gente escrever e ler. Mas as letras hebraicas, elas têm outros atributos, né? Elas têm, além do som que elas representam, elas têm um significado, elas têm um valor numérico e elas têm uma associação com alguns dos 7 astros da tradição e os 12 signos do zodíaco, né? Então, cada uma das 22 letras hebraicas tem muitos atributos. Então, quando o praticante ele vai manipular essas letras, né, quer seja visualmente, quer seja vocalmente, né, verbalizando, ou usando o foco mental dele, é como se ele estivesse realizando uma obra divina, né? Porque ele está manipulando os símbolos, que tem vários atributos, fazendo um paralelo aqui até grosseiro, né? É como se fossem ali os elementos da tabela periódica, né? Não por acaso, os elementos da tabela periódica, vocês vão ver assim, as letras, e tem um número em cima, né? O peso atômico. Fazendo uma comparação, é mais ou menos isso, né? O indivíduo praticante, o iniciado, que vai manipular as letras hebraicas, é como se ele estivesse realizando uma obra divina. Ele está manipulando os elementos da criação, né? Já que as letras hebraicas elas têm muitos atributos e muitos significados, né? Então, fazendo um paralelo, não se trata apenas de estudar as letras hebraicas pelo hebraico, né? Até porque eu não falo hebraico, né? Não tenho conhecimento da língua hebraica, mas o conhecimento profundo das letras hebraicas dentro do contexto da Cabala vai muito além do ler e escrever hebraico, né? Elas têm vários atributos e a prática dentro do contexto do Sefer Yetzirah é como se fosse uma obra divina, né? Você manipular as letras hebraicas é como se fosse uma obra divina, né? Para produzir alguma coisa, para criar algo, né? Então, mas, como eu disse, né? É uma técnica de alto nível, né? O Sefer Yetzirah não é uma receita de golem, né? Eu já disse, que ensina como criar um golem, um servidor, mas os cabalistas, os grandes mestres, eles conseguem extrair do Sefer Yetzirah práticas para fazer muitas coisas, né? Eu deixei aqui no link aqui, né, que eu fiz no blog Esoterismo Judaico, os criadores de golems, né? Através da história, a referência que alguns mestres do passado criaram golems e fizeram outras coisas além disso, né? Um caso clássico que eu já falei aqui no blog, né? A destruição das muralhas de Jericó por Josué. Ele deu aquelas 7 voltas durante 7 dias em torno das muralhas fortificadas da cidade de Jericó. No último dia, as muralhas ruíram, né? Isso aí é uma prática diretamente relacionada ao Sefer Yetzirah, não é? Josué poderia ter contato com esse conhecimento, né? Recebeu esse conhecimento, adaptou esse conhecimento, né? Da melhor maneira possível para realizar esse propósito, né? Manipulando sons, principalmente, para destruir as muralhas, né? Esse é um caso que não tem nada a ver com golem, né? Então não é uma receita de golem. Tem muitas referências de técnicas práticas de manipulação das letras, mas não é uma receita de golem. Outro caso interessante de ser citado é o caso parecido com aquela história do aprendiz de feiticeiro, né? Quando o mestre
o mestre, o mago, o mestre sai, os discípulos tentam fazer uma técnica e sai tudo errado, né? A falta de prática, de conhecimento, acaba desandando tudo. Relacionado ao Sefer Yetzirah, existe uma história antiga, né? Que diz que os discípulos do Rabi Isaac Ben Asher, que faleceu em 1132, tentaram praticar uma técnica do Sefer Yetzirah, né? Eles andaram em círculo no sentido horário, né? No sentido horário, da esquerda para a direita, vocalizando a combinação das letras, né? E aconteceu que desmanchou o chão, né? O solo debaixo deles desmanchou, como se fosse uma areia movediça, e eles afundaram até o peito, né? Até a altura do umbigo. E aí chamaram por ajuda, alguém ouviu, comunicou o mestre, né? Aí o mestre recomendou que eles recitassem, vocalizassem a combinação das letras ao contrário, né? Invertido. Eles haviam cometido um erro grosseiro, que eles andaram em círculo, vocalizaram a combinação e andaram em círculo no sentido horário, né? Da esquerda para a direita. E para criar alguma coisa com as letras hebraicas, deve-se proceder da direita para a esquerda, né? Sentido anti-horário, porque as letras, a escrita hebraica, ela é da direita para a esquerda, né? Então esse é um caso aí, uma história semelhante àquela história clássica, né, do aprendiz de feiticeiro, né? Os aprendizes tentaram copiar o mestre, mas a falta de prática, né, levou eles a quase a ruína, né? Esse é um caso clássico aí do Sefer Yetzirah. Existem várias referências, várias lendas antigas, né, de praticantes que conseguiram fazer bom proveito do Sefer Yetzirah e outros nem tanto, né? Deixei o link aqui, algumas histórias, né, sobre os criadores de golems. Então, fica a dica aí. O Sefer Yetzirah, o livro da criação, também chamado livro da formação, né? É um livro pequeno, as versões dele são bem curtas. Essa versão aqui, ela tem as quatro, né? As quatro versões mais consideradas pelos cabalistas: a versão curta, a versão longa, a versão sadia e a versão Gra-Ari, com comentários, né? E esse é o vídeo de hoje sobre esse livro extraordinário, né? Um dos livros que eu mais gosto, o Sefer Yetzirah. Eu cheguei a praticar algumas técnicas dele por uns tempos, mas é um livro difícil de ser interpretado, né? E é um livro velado, né? Então, ele não serve para um único propósito, né? Os mestres, os grandes mestres, eles vão saber extrair do Sefer Yetzirah práticas e técnicas para vários propósitos, para criar várias coisas, né? Um dos livros mais importantes da Cabala e também um dos mais enigmáticos, né? Difíceis de serem interpretados, né? Essa é a versão que eu recomendo, né? Com comentários do Aryeh Kaplan. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Muito obrigado aí. Quem se inscreveu, quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal. E valeu!